Graça e paz, irmãos. Boa noite. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Coríntios, continuando a nossa série de exposições nessa carta, que tem nos instruído tanto sobre como devemos proceder como igreja. Hoje nós chegamos no capítulo 4, ao verso de número 14. Eu vou ler e peço que você esteja atento e acompanhe a leitura com fé. A palavra do Senhor diz assim: Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos, meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Até aqui, vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, nós estamos reunidos em Seu nome, ó Pai, em mais essa oportunidade, e por isso nós Te agradecemos, ó Pai. E este é o momento no culto, no qual nós separamos, ó Pai, para com um propósito muito claro, ouvirmos a Tua voz. O que nós Te pedimos, ó Pai, é que o Senhor verdadeiramente fale conosco, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguns de vocês aqui, de maneira semelhante a mim, ouviram os pais contando como eles eram disciplinados, corrigidos, né? Meus pais, por exemplo, falavam que eles apanhavam muito. Meu pai apanhava com um chicote da carroça, do cavalo, e muitas vezes ele diz que apanhou, mas não sabia por que ele estava apanhando. Ele estava sendo corrigido por algum erro dele, alguma coisa que ele fez de errado, mas muitas vezes ele não sabia por que ele estava apanhando. Graças a Deus, na minha criação, o meu pai se esforçou para não reproduzir isso, então ele se dedicou muitas vezes a conversar, e sim, em último caso, ele teria de usar a vara. O apóstolo Paulo, nesse texto, como nós já temos caminhado desde o capítulo 1, ele tem exortado essa igreja de maneira muito dura, porque os erros que eles estão cometendo são erros muito grandes, são coisas graves que eles estão cometendo aqui entre si, inclusive a grande arrogância que esse povo, nossos irmãos ali em Corinto, tinham de achar-se espiritualmente superiores, até mesmo que o apóstolo Paulo. E eles reprovavam, alguns deles, um grupo grande, reprovavam o apostolado de Paulo, e Paulo tem orientado sobre como eles deveriam corrigir estas coisas. E nós vimos no último trecho que Paulo chega a expor aqui uma série de situações que ele vivenciava como apóstolo, argumentando assim sobre a veracidade, a autenticidade do seu apostolado, dizendo: olha, vocês estão sendo muito arrogantes, mas deixa eu explicar para vocês o que é um crente maduro, que suporta todas as coisas, entendendo que o Evangelho é um Evangelho da cruz, o Evangelho que muitas vezes nos leva a ser perseguidos e leva ao sofrimento. Mas como Cristo instruiu, bem-aventurados serão estes, perseguidos por causa do Evangelho. Só que quando Paulo diz isso, ele inicia aqui no verso 14, falando: irmãos, eu escrevi estas coisas, eu tenho escrito essas coisas, mas não é para envergonhar vocês. Veja que ele expôs toda uma situação que era vergonhosa.
para os irmãos daquela igreja. Mas ele diz: eu não estou fazendo isso simplesmente para envergonhar vocês, eu tenho um propósito paterno, como um pai. E ele usa aqui no verso 14 a palavra admoestar, como filhos amados. Veja, Paulo, numa situação completamente difícil, de um povo de dura cerviz, de um comportamento completamente errado, ele ainda assim fala com os nossos irmãos do passado como um pai, com amor. Mas ele não deixa de corrigir. Mas ele não faz isso simplesmente com uma vara, como ele disse no verso 21, perguntando: vocês querem que eu chegue aí com uma vara? Ou admoestando vocês com espírito de mansidão? Ele fala de maneira carinhosa, e isso nos leva a pensar sobre essa palavra que ele usa aqui, admoestar. Essa palavra, no grego, ela tem a ver com a correção a partir da mente. A palavra aqui é noutetel, ou ela está ligada a noutesia ou noutético, que alguns aqui que já leram, já estudaram um pouco sobre aconselhamento bíblico, vão se lembrar que um dos principais contribuintes para atingirmos o ponto que nós chegamos hoje, de entendimento sobre aconselhamento bíblico, foi o pastor Jay Adams. Ele é um presbiteriano do sul dos Estados Unidos, já falecido, mas que ali em meados de 1970, ele iniciou a escola de aconselhamento bíblico noutético. E Jay Adams usa essa palavra noutético exatamente por causa dessa palavra que Paulo usa aqui, noutetel, admoestar. A ideia do aconselhamento bíblico que Jay Adams desenvolve é que nós não podemos, muitas vezes na igreja, seja o pastor, o conselho ou os irmãos entre si, nós não podemos simplesmente envergonhar os outros, ou expor, ou infligir alguma dor, como por exemplo na disciplina. Quando alguém é disciplinado na igreja, não basta você colocar ele num cantinho do pensamento e dizer: olha, você está sendo disciplinado, pronto. Isso seria apenas um castigo. A ideia do aconselhamento bíblico noutético, que é feito inclusive quando nós disciplinamos alguém, é levá-lo ao entendimento do seu erro, admoestar, corrigir na sua mente o seu pecado. A ideia, irmãos, é sair daquela ideia de correção de comportamento apenas externo e ir para uma correção da motivação do coração. Veja, aqui reunidos em igreja, você pode ter uma aparente piedade e santidade que você demonstra, e nem todo mundo sabe se você tem um pecado grave na sua vida. E você pode então camuflar isso, você pode transparecer uma santidade, uma piedade externamente. Mas a admoestação da mente, ou seja, do ser interior, do coração, ela visa te levar ao entendimento do seu pecado. Quando você entende que o que você fez ou está fazendo é pecado, e Deus odeia, você, como um filho de Deus, começa a odiar aquilo também. E agora, pela correção da sua mente, da sua motivação, do seu coração, você abandona o pecado. E é esse o propósito do aconselhamento bíblico. Ele é um exercício de levá-lo a confessar, a entender onde você tem pecado e onde estão as raízes do seu pecado, e te instruir na mente, de forma inteligente, racional, sobre aquele pecado. E entendendo, você abandona. É um pouco diferente do que os pais, os meus avós, faziam com os meus pais. Eles queriam apenas que ele mudasse de comportamento, por meio da vara. Não por meio do entendimento do coração, da motivação, da explicação do erro. E nós, como pais aqui, aqueles que já são pais, precisam entender isso claramente, porque Deus nos coloca a disciplina como algo que Ele faz com os seus filhos, que Ele ama. Ele institui todas as autoridades, sejam pais, que são as primeiras autoridades, como qualquer outra autoridade, para a nossa correção. Mas a correção precisa acontecer com entendimento. Não é apenas te dar um choque para que você pare de fazer algo, te fazer passar por um tipo de dor para que você pare externamente de fazer aquilo que você fazia. A ideia é mudar o seu coração, e Cristo nos evangelhos deixa bem claro que Ele sempre esteve primariamente preocupado com a motivação do seu coração, muito mais do que a sua
aparência ou o comportamento externo. Por isso que quando Cristo diz, a boca fala do que o coração está cheio, ele não está falando ali só de palavras. O seu coração está cheio de ira e você fala palavras iradas. Não, ele diz, o seu coração é que define toda a sua vida, todas as suas atitudes, os seus comportamentos. Por isso o foco, o centro da admoestação bíblica é o coração, e o apóstolo Paulo tem procurado fazer isso. Veja, nós já estamos no capítulo 4, e ele está explicando o pecado dos nossos irmãos, e nós, tantos anos depois, estudamos a carta, lemos a carta, pelo agir do Espírito Santo, nós somos também admoestados, para não criar aqui na nossa igreja, entre nós, facções, divisões, guerras, brigas por causa das nossas vaidades. O texto, pelo agir do Espírito Santo, nos leva ao entendimento de vários erros que muitos de nós cometemos, e então pelo entendimento nós corrigimos. Por isso é tão importante a pregação no culto público, onde você vivencia isso, você é orientado, informado, e o propósito da pregação é atingir a sua mente, o seu coração. Mas quando há um aconselhamento bíblico, há uma pregação também, mas ela é feita de maneira privada. Não sou eu pregando para todos vocês ao mesmo tempo, com aplicações muitas vezes superficiais, que atinjam a todos. O aconselhamento bíblico é onde há aquela troca, aquela confissão, muitas vezes bem profunda e íntima, onde a pregação agora acontece de maneira privada, particular, mas é pregação, é admoestação, é noutetel, agir e te levar ao conhecimento do seu pecado para o abandono. E Paulo tem feito isso aos nossos irmãos, e no verso 15 ele diz, olha, vocês precisam entender isso, porque ainda que vocês tivessem milhares de preceptores, a tradução aqui ao pé da letra seria 10.000 preceptores, e preceptores aqui é uma palavra curiosa de entendermos um pouco mais. Ela tem diferentes traduções em português, em vários textos da Bíblia, mas é importante nós sabermos a raiz dessa palavra. A palavra que ele usa aqui é, ainda que vocês tivessem milhares de aio. Aio é de onde surge a nossa palavra pedagogo. E o aio, naquele tempo, o aio no contexto greco, romano, e até no contexto do povo ali, judeu, é alguém que participava da instrução dos filhos. O aio era um funcionário de uma família, e a sua maior função, a sua obrigação maior, era acompanhar o filho na sua fase de aprendizado. Então ele acompanhava, indo para a escola, conversando, vigiando para ver se ele estava realmente ali atento, e também auxiliando nas tarefas de casa. O papel do aio era instruir, e Paulo diz, olha, esse pedagogo, esse preceptor, esse pregador, porque aqui ele fala que é um aio em Cristo, um pedagogo no Evangelho, ainda que você tenha milhares desses, ninguém é pai de vocês como eu sou. E olha a imagem, como é interessante como ele usa aqui. Você pode ter vários pregadores do Evangelho, vários pedagogos, várias pessoas que pregam o Evangelho e você aprende, mas eu sou pai de vocês. E Paulo está indo aqui para algo que nós que temos filhos, que já vivenciamos essas admoestações aos filhos, nós entendemos perfeitamente. Paulo está dizendo, olha, você pode, inclusive como crente, ter vários aios, pregadores no YouTube, e isso não é ruim. Se você tiver um bom filtro de pesquisa, você vai encontrar ótimos, maravilhosos pregadores na internet, homens fiéis, e eles são preceptores, aios do Evangelho de Cristo na sua vida, mas ele não vai te disciplinar, ele não vai te acompanhar, ele não sabe quem você é. O vídeo está ali, você aprende, mas ele é só um preceptor. E Paulo está dizendo, eu sou pai de vocês, e por isso eu estou corrigindo vocês, eu estou admoestando vocês, eu gerei vocês. Paulo nos leva aqui a esse assunto que muitas vezes fica confuso na nossa mente. Paulo gerou? Como assim? Ele está querendo dizer que ele salvou essas pessoas? A gente sabe que não, irmãos. Ele seria contraditório até aqui no próprio capítulo, se ele estivesse falando algo nesse sentido. Paulo está com um entendimento muito claro, dizendo, olha, eu fui instrumento de Deus, no anúncio do Evangelho inicial, o Evangelho que transformou a vida de vocês, tirou vocês do império das trevas e trouxe para o reino da luz.
E Paulo diz: eu estava aí, eu fundei essa igreja, eu pastoreei vocês, eu gerei vocês, e eu estou pregando, indo a outros lugares, e agora vocês têm vários preceptores, vários aios, pedagogos, que vos ensinam a lei. Mas eu sou pai, e um pai que ama seus filhos corrige, admoesta, exorta. Paulo está trazendo os irmãos aqui, depois de ter usado de ironia para falar com eles, depois de expor o pecado deles, chamando eles de carnais, de crentes imaturos, tocando na principal ferida deles, ele diz: mas eu faço isso porque eu amo vocês. Veja o carinho, a forma amorosa, e é exatamente essa relação que os pais precisam desenvolver com seus filhos, que aqui nós temos ela de maneira ampla, a paternidade de Deus sendo representada no texto, porque Deus disciplina a quantos ama, a paternidade do pastor, como Paulo coloca aqui: eu cuido de vocês, eu sou pai de vocês, eu admoesto vocês, e também é aplicável, no nosso entendimento, dos nossos filhos biológicos, que também são nossos filhos na fé, ou deveriam ser nossos filhos na fé. Portanto, nós precisamos orientar, noutetel, corrigir, admoestar pela mente dos nossos filhos. E não que você não vá, em casos extremos, usar a vara. Se isso for necessário, você vai ter que fazer, porque muitas vezes a desobediência, a estultice chega a um nível que precisa de sentir dor. Mas nós vamos pensar sobre isso um pouco mais adiante. É importante que, quando nós criamos filhos, admoestamos, quando o pastor disciplina, o conselho disciplina, orienta, faz um aconselhamento bíblico, ele precisa entender que a correção é uma demonstração de amor. Se você não está preocupado com a pessoa, se você não tem um vínculo, uma relação tão pessoal, tão importante, você ignora os erros dela, deixa ela errar, cada um com o seu problema. Mas Paulo diz: eu gerei vocês, eu sou pai de vocês. Nesse primeiro momento aqui do texto, Paulo então faz essa admoestação e fala da paternidade, da geração. Mas veja, no verso 16, ele amplia esse entendimento da paternidade, dizendo: eu admoesto-vos, usando a mesma palavra, portanto, a que sejais meus imitadores. E, irmãos, aqui também não é arrogância de Paulo dizer isso. Alguém pode comentar isso com você em algum momento: Paulo foi ousado demais aqui, dizendo: olha, me imitem, nós precisamos imitar a Cristo. Mas Paulo tem a plena e absoluta consciência disso. Tanto é que aqui, na mesma carta, lá no capítulo 11, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo: me imitem, porque eu tenho me tornado padrão, pai de vocês, porque eu imito a Cristo. E aqui ele continuou o assunto da paternidade, e nós, pais, precisamos entender isso de uma vez por todas. Você precisa orientar o seu filho atingindo a mente dele, o coração dele. Você precisa conversar com ele sobre as coisas mais difíceis, os erros, a probabilidade dele errar, atingindo a mente, não só ignorando, fingindo que não viu ou simplesmente batendo. Você precisa atingir o coração do seu filho, e ele diz: irmãos, sejam meus imitadores. Ou seja, um pastor, presbíteros de um conselho, pais de maneira geral, homens e mulheres, precisam ser padrão, exemplo para os seus filhos. Nós já tratamos disso aqui em outra oportunidade, e algo que os seus filhos, desde pequenininhos, observam em silêncio, sem que você saiba, é se você é coerente ou não. Nós somos imitadores por natureza, nós nascemos assim. Eu já preguei em outros textos trazendo essa aplicação. O fato é que Deus nos deu essa capacidade quando Ele elaborou o projeto do ser humano. E por que Deus fez isso? Porque Deus se coloca como o padrão, Ele nos cria a sua imagem e semelhança. Então nós somos a imagem, e a palavra imitadores aqui é mimetismo, ou está ligado à mímica, a imitar, que quando a gente estuda biologia, é aquela capacidade que o camaleão tem de se camuflar, ou o polvo tem aquela capacidade de se parecer com algo para se camuflar, é a mesma palavra. E Deus nos cria a sua imagem e diz: agora vocês vão me imitar. Eu sou o padrão, eu sou o exemplo, e vocês agora vão caminhar comigo.
tendo de mim o padrão da sua existência, da sua vida, os seus princípios morais. Por isso Deus se revela a nós em sua lei, para que nós possamos nos assemelhar. E veja, Deus faz isso e Ele nos dá a oportunidade de vivenciar isso no nosso contexto familiar. Os filhos imitam os pais. Se o pai, então, veste uma capa, veste uma imagem de algo que ele diz, que ele sabe que é certo, mas em casa ou em determinados momentos, ele vive de outra maneira, o filho percebe. E o que o filho vai fazer? Não o que ele disse, mas o que ele faz. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que a gente faz é aquilo que o nosso coração ama. Muitas vezes nós, por causa do pecado, temos a capacidade de falar e assim, dizer uma série de coisas bonitas de se ouvir, coisas que nos convencem ou convencem os outros, mas o nosso coração está cheio de outras coisas. Por isso Cristo sempre focou no nosso coração. E os filhos, eles observando os pais, eles entendem que muitas vezes o discurso é bonito, mas a prática é outra, e eu vou pela prática, porque é a prática que meu pai ama, a minha mãe ama. Nós, desde pequenos, temos a capacidade de perceber onde está o seu amor, a sua adoração, o seu coração. Por isso, pais, cuidado, muito cuidado com isso. Mas não cuidado para que você consiga disfarçar melhor, não é essa a ideia. Cuidado para que no seu coração haja o verdadeiro amor a Deus, a palavra de Deus, porque o seu filho vai perceber isso. E ele vai perceber que esse tesouro para você tem um valor incalculável, então isso passa a ter valor para ele também. Porque quando nós criamos filhos, nós estamos transmitindo ali uma série de informações, de personalidade, de valores, de moral, e os filhos estão aprendendo com isso. Pais, não sejam incoerentes. Paulo entende isso de maneira tão clara, que quando ele escreve para o jovem pastor Timóteo, que ele cita aqui no verso 17, lá em Timóteo 4,12, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão. Paulo orienta Timóteo, treina, discipula Timóteo, e ele diz: Timóteo, agora você precisa entender algo, você tem que ser modelo, padrão, porque agora você, ainda que seja novo, não se envergonhe da sua juventude, porque você é espiritual, você é maduro, então torna-te padrão para os outros crentes. A ideia é, seja pai dos outros crentes, e veja como ele fala, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo, você tem que ser padrão, pai desse povo. E veja, lá quando Paulo escreve para Timóteo, ele disse: Timóteo, lembra das sagradas letras? A sua avó Lóide, a sua mãe Eunice, você foi criado tendo acesso e entendendo na sua mente a palavra do Senhor. E Timóteo, então, viva isso, seja padrão, que isso seja verdade absoluta no seu coração. Timóteo tinha um contexto bem complexo, né? Ele vinha de uma família mista com os gregos ali, mas mesmo assim a sua avó e a sua mãe têm o cuidado de ensinar a lei do Senhor. Veja como é importante que você ensine a lei do Senhor para os seus filhos, mas mais do que isso, que você ame a lei do Senhor, porque se seu filho percebe que você quer que ele aprenda, mas você mesmo não tem interesse, ele vai saber onde está o seu coração. Irmãos, aqui na nossa igreja, eu já vi situações, e não falo isso para expor um ou outro, mas é porque nós precisamos refletir sobre isso. Eu já vi pais que trouxeram seus filhos para a escola dominical, mas não desceram do carro, foram embora. Pais crentes, membros da igreja. A informação não verbal nessa atitude, se não há uma justificação completamente plausível, é: filho, faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E eu já ouvi pais dizendo: eu preciso firmar na igreja, porque meu filho precisa ter esses valores morais. Epa, peraí, não é só o seu filho precisa desenvolver esses padrões morais. Você não ama a Deus? Não é essa a principal motivação? Venha à igreja e demonstre, vivencie a sua fé e a sua prática.
de adoração, e o seu filho se tornará o seu imitador, ainda que ele venha a se desviar e a pecar por causa do coração, por causa das tentações, por causa da ação e ciladas do inimigo, mas ele tem um padrão, e isso ninguém jamais vai tirar do coração do seu filho. Quem aqui foi criado nesse contexto de pessoas como Eunice e Lloyd, Paulo, sabem como aquela pessoa se tornou um padrão para mim, um modelo de fé e de prática, não só de fé. Por isso Paulo diz para Timóteo, e agora aqui na carta aos Coríntios, ele diz, veja irmãos, por esta causa, no verso 17, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado. Veja, ele usa a mesma expressão que ele fala com os irmãos aqui, ele diz, Timóteo é meu filho amado também, mas ele diz algo mais, Timóteo tem sido fiel, algo que os irmãos daquela igreja não estavam sendo. Timóteo está sendo enviado a vocês, porque ele é meu filho amado também, e ele é fiel no Senhor. E o que Timóteo vai fazer? Aqui, de novo, nós aprendemos de maneira ainda mais profunda o papel de um pastor na igreja. O que Timóteo vai fazer lá na igreja de Corinto? Verso 17, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Qual é o papel fundamental de um pastor em uma igreja? Ensinar o que os apóstolos escreveram. Paulo escreve e Timóteo vai lá para ensinar, lembrar, admoestar, exortar os caminhos do apóstolo. E nós não temos mais apóstolos. Qual é a minha principal missão aqui com vocês? Ensinar as palavras dos apóstolos. E o que dizem as palavras dos apóstolos? O caminho de Cristo, o caminhar de Cristo, a fé e a prática. E Cristo deixou isso muito claro nos evangelhos. Aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos. E Timóteo, então, ele realça essa função pastoral, e lembrar os caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte eu ensino em cada igreja. E Paulo está dizendo, humildemente, para aqueles irmãos, olha, o que eu ensinei para vocês, eu estou ensinando em toda parte, e não mudou, o meu ensino não mudou, é o ensino do Evangelho da cruz, e eu estou enviando Timóteo, porque a situação de vocês está muito ruim, muito precária, e vocês precisam de alguém que seja padrão de fidelidade aí para vocês. Paulo então coloca essa função para Timóteo, e nós precisamos entender aqui algo que a Bíblia trata em todo o seu contexto maior, que é esse contexto de paternidade, que eu estou mencionando aqui desde o começo, e ele agora envia Timóteo. Veja, quando Deus criou todas as coisas, estabeleceu todas as coisas, ele coloca ali, desde o princípio, essa relação de paternidade, de imitação, de autoridade. E quando ele entrega a lei de maneira mais clara, ampla, nos 10 mandamentos, por exemplo, ele estabelece o princípio de paternidade no 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. E Paulo, quando explica sobre esse mandamento, ele diz, esse é o primeiro mandamento como promessa, para que você vá bem, para que você viva bem, para que você seja bem-aventurado, tenha vida longa e abençoada, próspera no Senhor, você precisa aprender a honrar as autoridades. Sim, as autoridades. Os pais são a primeira autoridade na sua vida. Se você tem dificuldade de honrar os seus pais, você vai ter dificuldade de honrar outras autoridades, inclusive dos pastores, dos presbíteros, ou autoridades comuns da sociedade. E até as autoridades comuns da sociedade são instituídas por Deus, e nós precisamos honrá-las, enquanto elas não nos colocarem contra a lei do nosso Pai Supremo, que é Deus. E Deus então estabelece esse princípio de autoridade, e Paulo, ele aqui está se afirmando como autoridade na vida desses irmãos, e ele está dizendo, e eu estou enviando alguém de mim aqui, uma autoridade para vocês honrarem agora. Coloca Timóteo aqui como pai deles, e essa relação, ela precisa ficar bem entendida, mas ela existe no pastoreio da igreja.
Porque, veja, o pastor, junto com o conselho ali, ele se torna essa figura da autoridade no que diz respeito a toda a sua vida. Já fui questionado duas vezes somente, mas eu já fui questionado sobre se eu deveria me intrometer em determinados assuntos da vida de alguém que eu estava admoestando. E eu disse, olha, não existe assunto na sua vida, nem mesmo as suas finanças, que eu não deva me intrometer. Porque nós não podemos separar o sagrado do profano, isso não existe, é um dos princípios da reforma protestante. Toda a sua vida tem a ver com a sua dedicação, adoração a Deus. Portanto, se há coisas muito erradas na sua vida profissional, na sua vida financeira, se você tem dado calote, tem mentido, isso está errado. Não importa se você não fez isso dentro da igreja. O pai precisa se intrometer em todos os assuntos. E veja, só mesmo a figura paterna é capaz de nos levar a entender essa relação do pastor com as ovelhas, que são filhos de Deus, mas o Deus comissiona estes homens para se tornarem padrão dessas pessoas, e então admoestá-los. E de novo, repito, a repreensão, a correção, a admoestação é um grande exemplo de amor. Deus ama, e por isso ele corrige, ou Deus corrige porque ele ama, e assim o pastor que ama as suas ovelhas, ele precisa corrigir as suas ovelhas. O pai que ama seus filhos precisa corrigir os seus filhos. E Paulo estabelece isso aqui de maneira muito clara, falando com carinho, com amor de um pai, mas sem deixar de admoestar, de repreender na mente, no entendimento, esses irmãos. E no verso 18, então, ele diz, olha, e alguns de vocês aí, entre vocês, se ensoberbeceram de tal maneira, que estão achando que eu não vou aí, que eu não tenho coragem de ir aí. Veja, Paulo se sente desafiado aqui no verso 18, ele está dizendo, se eu não tivesse de ter convosco, eu já disse que vou, e eu vou, porque eu amo vocês, e não é porque vocês estão aí se engalfinhando, cheio de facções e de divisões, e tem o grupo de Apolo, o grupo de Pedro, o grupo que não é de nenhum nem outro, é só de Cristo, isso não me intimida. Então a autoridade, a paternidade, o pastoreio aqui, envolvem também coragem, porque esse povo que duvidava do apostolado, desafiava a autoridade de Paulo, desafia mais uma vez, surge lá o bochicho de que, Paulo está falando isso aí, mas ele nem aqui não vai vir, e Paulo diz, eu vou, veja o verso 19, em breve irei visitar-vos, e se o Senhor quiser, eu visitarei vocês, e então vocês vão conhecer, não a palavra, eu vou conhecer, não a palavra, mas o poder desses ensoberbecidos. Aqui Paulo, veja, no primeiro momento nós falamos da admoestação, no segundo momento nós falamos do exemplo que ele estabelece dele mesmo e de Timóteo, e agora nós vamos para a parte onde ele trata do poder do Evangelho. Veja, no início eu falei da escola de aconselhamento bíblico que o J. Adams desenvolveu, e nós temos amplos estudos até hoje sobre tudo isso. E a ideia no aconselhamento bíblico, que muitas vezes vocês acham que não devem trazer os problemas para mim ou para o conselho, porque nós não temos poder para mudar a sua realidade, transformar a sua realidade, é disso que Paulo está falando aqui. Olha, de fato, eu, Diogo, o conselho, cada presbítero não tem poder de mudar a sua realidade, mas Deus tem. E Paulo então começa a levar para esse assunto, eu admoestei vocês, eu deixei um exemplo para vocês, agora entendam, o reino de Deus é recheado, é repleto de poder. Vocês estão aí cheios de bravatas, cheios de arrogância, ensoberbecidos, achando que eu não vou. Eu quero ver se vocês têm poder, se vocês são espirituais como vocês estão achando que são. Falando aí em outras línguas, profetizando, eu quero ver se isso não é só falatório, ou se de fato vocês têm esse poder espiritual, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. E aqui, irmãos, entendam, quando você tem um problema grave na sua vida, seja ele de qualquer ordem, e você traz isso para o conselho, para que nós possamos, biblicamente, fazer a noutesia, o entendimento, levar a sua mente cativa a Cristo, para que você perceba a raiz do seu pecado,
e então mudar a sua vida, transformar a sua realidade, isso eu não preciso ter poder nenhum para isso, eu preciso apenas ser fiel. Esse é o papel do pastor, ensinar o caminho de Cristo. O poder é de Cristo, o poder é do reino de Deus, e entenda, Deus tem todo o poder de transformar a sua realidade. E você diz, mas pastor Diogo, eu lembro que eu já fui aconselhado por você algumas vezes, mas a minha realidade não mudou. Então sabe o que provavelmente está acontecendo? A sua mente não mudou. Você continua amando as coisas que não deveria amar. Você continua fazendo as coisas que não deveria fazer. A ideia do aconselhamento bíblico é te mostrar, ei, Deus está te instruindo que esse aqui é o caminho que você deve seguir. Você entendendo aquele caminho, você abandona completamente, sem olhar para trás, como a mulher de Ló. Você olha para diante, para o caminho do Senhor, e então a sua realidade é transformada, e eu não tenho dúvida, porque eu já testemunhei isso muitas vezes, e Paulo está dizendo, olha, eu vou aí, para ver se vocês têm poder, porque eu estou pregando o evangelho da cruz, do reino de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nesse reino tem poder. Tem poder. Poder de transformar qualquer realidade. Isso não é só palavra, não é só falatório, é poder real e transformador. Paulo então começa a falar de maneira muito direta com esses irmãos que acham que tinham o poder, eles detinham o poder de Deus, porque podiam profetizar e falar em línguas e fazer algumas coisas, e Paulo diz, não, o poder do reino, ele é demonstrado na espiritualidade, na santificação, na vida de piedade de vocês, na capacidade que você tem de crer, fé, e de praticar. Nós sempre falamos disso, eu sempre repito aqui, a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, e muitas vezes você está caminhando na sua vida normalmente, e os seus filhos veem, meu pai, ele realmente acredita naquelas coisas, mas ele não faz nada daquilo. É fé e prática, e o poder do Evangelho te leva à prática, conforme os caminhos do Senhor. Ele deixa bem claro em sua palavra que Ele não nos colocará em nenhuma situação que nós não suportemos, nós não consigamos. Deus não vai exigir nada de você que Ele mesmo não te dê todas as ferramentas para você fazer. Muitas vezes o problema é que nós não queremos abandonar aquele pecado, porque provavelmente o Evangelho, a pregação, o aconselhamento tem feito com que você consiga, de uma maneira cada vez mais profissional, disfarçar a sua prática, mas o seu coração ainda ama aquele pecado. Irmãos, isso é gravíssimo, gravíssimo. O apóstolo Paulo aqui demonstra todo o seu amor, dizendo, vocês não entendem isso, vocês preferem que eu vá aí como? Eu vou a vocês com vara, ou continuarei com noutetel, admoestação, espírito de mansidão, levando vocês cativos, a sua mente cativa a Cristo? Como é que vocês querem que eu vá? Veja que ele não dá a opção de abandonar, dizer assim, não, faz o que vocês quiserem. Às vezes a gente, quando é pai, a gente perde um pouco a paciência com os filhos, e fala, não, faz o que você quiser. Não, pais, vocês não podem fazer isso, porque seus filhos não sabem o caminho correto. Deus instituiu vocês, pai e mãe, para instruir o caminho correto. E ainda que, até que você não coloque seu filho contra a Deus, você é autoridade. E você estabelece isso. Eu já disse isso aqui algumas vezes e vou repetir para que isso fique bem gravado. Tanto meninas, mulheres, como homens, se você quer saber se o seu namorado, a pessoa que você está se interessando, vai ser um bom esposo ou uma boa esposa, observe a relação que ele tem com os pais dele. Isso vai te ajudar demais. Porque se ele desrespeita, fala mal, é maledicente, desobediente aos pais, que são primeiras autoridades na vida, como é que ele vai fazer com você? Ele ou ela? Enfim. Observe isso, esse é um ponto que nós precisamos observar, e Paulo aqui diz, eu não vou deixar vocês soltos. Ou vocês entendem, ou então eu vou ter que aplicar em vocês a dor, eu vou ter que ir com vara. E aqui é interessante a gente pensar nisso, né? Eu fico imaginando o apóstolo Paulo chegando lá na igreja com a chinela havaiana na mão, querendo brigar ali com todo mundo, como Cristo que expulsou aqueles cambistas que estavam completamente errados ali, usando de força física.
Veja, a força física não é reprovada. Fiquem tranquilos, eu espero não chegar na parte da Havaiana com vocês. Eu não quero usar a vara. Mas, veja, eu não tenho opção de desistir de vocês. E vocês não têm opção de continuar pecando e serem membros da igreja. Normalmente, o Diogo finge que não está vendo. Não, eu posso ter toda uma paciência, longanimidade, caminhando, conversando com esse jeitinho, Dioguinho, de falar, mas entenda, eu não vou fingir que eu não estou vendo. E eu não vou fugir dessa responsabilidade, porque Deus vai me cobrar. É como um pai que não corrige os filhos. Deus vai cobrar. Pais, vocês precisam corrigir os seus filhos, mas vocês têm que ter sabedoria para fazer isso. Tem que fazer atingindo o coração, a mente, explicando para que haja verdadeira mudança de comportamento. Quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, a gente entende um pouco mais sobre essa questão da vara, da disciplina, da dor. Existe uma relação inseparável entre o pecado e a dor, né? O salário do pecado é a morte também está associada à dor. A dor, ela entrou no contexto humano ali em Gênesis, no capítulo 3. Nós não temos descrição de sofrimento e dor antes do capítulo 3 de Gênesis. Mas quando o homem cai, ele se desvia, ele desobedece à autoridade suprema, Deus então faz com que o homem experimente a dor. O parto, a geração da vida agora está misturado com dor. Algo belíssimo, o ponto mais alto da criação que Deus faz, que é a geração da vida humana, ele diz agora no parto vai ter dor. Salário do pecado. E aí ele diz, olha, o trabalho, algo que eu criei que é bom, ninguém foi feito para ficar ocioso, deitado o tempo todo parado. Ele cria o trabalho para que vocês tenham um senso de utilidade, de criatividade, de manusear e transformar as coisas com a sua criatividade e capacidade humana, intelectual, física. Mas agora o trabalho também tem dor. É com o suor do rosto que você vai conseguir se alimentar. Entra o sofrimento nessa relação. E nas relações pessoais também, porque ele diz, olha, o desejo da mulher será contra o marido, e vice-versa. Nas relações que antes eram de uma forma, agora com o pecado, entra a dor na relação, por causa do pecado, percebe? E em toda a Escritura nós vamos ver essa relação do pecado com a dor. Pecado faz com que nós sintamos dor, e muitas vezes você só vai abandonar o pecado se você sentir uma dor maior. Quando você corrige o seu filho, e você fala uma vez, fala duas vezes, fala 3 vezes, e ele não abandona, como eu já citei aqui alguns exemplos, você vai lá e dá uma palmadinha, faz ele sentir a dor, e então ele, opa, eu não posso continuar fazendo isso. Mas é importantíssimo que o filho tenha entendimento do que está acontecendo, não é dor pela dor, porque senão é a mesma dor do pecado. O pecado traz dor, e às vezes a correção precisa trazer dor. Por que a Bíblia coloca a dor nesses 2 aspectos? Porque a Bíblia estava nos apontando para aquilo que foi feito por nós. Cristo, sem nenhum pecado, se humilha, vem ao mundo e ele experimenta todas as nossas dores. Ele nasce como homem, e então ele sente tudo aquilo que a gente sente. Ele sofre tudo aquilo que a gente sofre, e num determinado momento da sua vida, ele sofre de uma maneira que nenhum de nós jamais vai sofrer. Ele experimenta toda a dor possível, física, emocional e espiritual que um ser humano pode sentir. Cristo experimentou na cruz. E essa dor que Cristo sente é exatamente porque ali naquela cruz estava sendo conquistada para nós a libertação de toda a dor na eternidade. O pecado vai ficar para trás. Nós vamos para o reino que não há dor, o reino da perfeição, e isso foi conquistado porque Cristo sentiu toda a dor, ele foi chicoteado, ele foi ferido de todas as formas, e ele então ali tem toda uma humilhação que coloca ele num estado, veja, o Criador, o arquiteto da criação, ali sendo ultrajado verbalmente, e aquilo traz dor emocional do mais alto nível. Mas mais do que isso, há ali, por ele estar recebendo sobre si todos os nossos pecados, um afastamento do Pai. Ele que é gerado eternamente do Pai, inseparável do Pai, na cruz ele experimenta esse afastamento, porque ele está carregando sobre si todos os pecados. Essa dor não pode sair da nossa mente.
Porque Ele sentiu dor para que você então agora, habitado pelo Espírito, se afastasse da dor do pecado. O papel do conselho, do pastor, da disciplina bíblica, que é marca da verdadeira igreja, muitas vezes vai te levar a ouvir coisas que vão te machucar, vão te deixar chateado, vai mexer com o seu brio, com a sua vaidade, mas nós precisamos corrigir você. Paulo corrige esses irmãos, e ele leva aqui no último versículo, a última instância: vocês querem que eu chegue aí com a vara, ou que eu continue admoestando? Ou seja, você vai mudar, você entendeu, você vai se dedicar a entender onde está o seu pecado. A mesma esperança de Paulo eu tenho aqui conosco, irmãos, e quando eu falo tudo isso, não falo como se eu não errasse. Vocês sabem, eu sou pecador também, eu preciso de correção também. Falo isso como um filho de Deus, mas que você precisa entender que o papel do conselho, do pastor, com relação ao seu pecado, ao seu erro, é mudar a sua mente, através da Bíblia, no poder do Espírito, não no nosso poder. Portanto, não fique irado, enraivecido quando você for admoestado, ou disciplinado em última instância. Não fique envergonhado de expor o seu pecado, o seu problema ao conselho, porque são humanos falhos, são sim, mas atendendo à vocação de Deus para corrigir os filhos que são amados do Pai. E como amados do Pai, o conselho não pode ser um conselho que castiga além das Escrituras. Nós vimos isso no texto, no trecho passado. Não podemos ir nem além e nem ficar aquém. Nós precisamos levar as pessoas ao entendimento da palavra de Cristo, do comportamento de Cristo, imitando o caráter dele mesmo.